Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, estamos acompanhando nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de São Marcos, que sai Palestina fora, pregando o Evangelho do Reino, chamando a conversão a uma fé cada vez mais viva, cada vez mais intensa nele, sabendo que essa fé é para nós porta de entrada para o reino dos céus. Quem crer nele será salvo. Quem não crer se condenará. Ele próprio se condenará, aquele que não crer em nosso Senhor Jesus Cristo. E por causa disso, ele procura facilitar ao máximo para que a fé surja no coração de todos aqueles que se aproximam dele. No entanto, apesar de uma grande multidão de pessoas, uma grande quantidade de pessoas se aproximar de nosso Senhor Jesus Cristo, buscando ajuda, escutando as suas palavras, esperando salvação, dessa grande multidão surge um grupo mais exclusivo, um grupo mais apropriado para viver com ele, para permanecer com ele, para pertencer a ele de modo mais exclusivo. Surge então um grupo de discípulos. E esses discípulos seguirão Jesus em todos os lugares e de alguma forma terão a sua vida, o seu destino unido ao destino do próprio Senhor, ao destino de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses discípulos formavam o grande grupo, uma parte, melhor dizendo, do grande grupo dos seguidores de Jesus. Daquela grande multidão, uma parte dessa grande multidão era formada pelos discípulos, aqueles seus mais fiéis seguidores, e uma parte ainda mais exclusiva, menorzinha, era formada pelos apóstolos, aqueles que foram escolhidos por nosso Senhor Jesus Cristo para testemunharem de modo mais particular quem era Jesus, qual era a sua palavra, quais eram as suas obras, e assim dar continuidade à sua missão, mundo afora e história adentro. Nós estamos agora no capítulo 6 do Evangelho de São Marcos, e o que nós vemos aqui, quase chegando na metade do Evangelho de São Marcos, é nosso Senhor Jesus Cristo que manda esse grupo mais exclusivo dos 12, os 12 apóstolos, que fazem parte daquele grupo menor dos discípulos, que por sua vez estão dentro da grande multidão dos que seguem nosso Senhor Jesus Cristo, dos que pararam para ouvi-lo. Então, o grupo dos 12 é o grupo mais restrito que nós temos, o mais exclusivo. E no Evangelho de hoje, no capítulo 6, quase na metade do Evangelho de São Marcos, nós vemos o Senhor enviá-los em missão pela primeira vez. É como se uma primeira etapa do treinamento dos apóstolos estivesse concluída e agora o Senhor os envia para uma espécie de estágio. Eles vão receber o diploma da formação de apóstolos, mas para isso o Senhor quer que primeiro eles passem por um estágio controlado, sob a supervisão dele, do próprio Senhor Jesus, enquanto ele permanece neste mundo em sua forma visível. O Senhor então os envia, começa a enviá-los 2 a 2 e dá a eles um poder, uma participação no seu próprio poder para expulsar espíritos imundos e faz tantas outras recomendações que nós encontramos mais detalhadas no capítulo 10 do Evangelho de São Mateus. Seria interessante conferir todos esses detalhes lá do capítulo 10 do Evangelho de São Mateus para compreender melhor o que é que está acontecendo aqui no capítulo 6 do Evangelho de São Marcos. Mas o que é que eu gostaria de ressaltar com essa reflexão? E toda essa temática do envio dos apóstolos, que fazem parte dos seguidores de Jesus, aqueles que foram atraídos para viverem de modo mais perfeitamente unidos a Ele, ao próprio Senhor, e assim partilharem do seu próprio destino. Eu gostaria de ressaltar o fato de que esses homens, esses 12 homens, eles não foram escolhidos por causa da sua grandeza, por causa do seu talento natural,
por causa daquilo que outros homens julgariam como sendo o mais adequado para a missão apostólica. Muito pelo contrário, os apóstolos, de uma forma geral, de um modo geral, até mesmo São Paulo, que entrou no grupo dos 12 posteriormente, por intervenção do próprio Senhor, até mesmo São Paulo, que era um homem culto, cidadão romano, da classe dos fariseus, até mesmo ele não se adequava, no sentido mais humano, perfeitamente, a essa categoria de apóstolo, de enviado em missão para propagar uma mensagem que não é sua, mas do Cristo. Estes homens, eles não foram escolhidos por causa dos seus talentos naturais. Ao contrário, eles foram escolhidos por conta da vontade de Deus. Deus os escolheu porque Ele quis. Isso está dito, inclusive, em um dos evangelhos. O Senhor chamou os que quis. Por isso, antes de nós cairmos na tentação de olharmos esses homens que seguiram Jesus sob o aspecto da própria humanidade deles, que se sentiram atraídos pelo ardor do Senhor, pela sua palavra de autoridade, nós podemos perfeitamente olhar sob outra perspectiva, a perspectiva do próprio Deus, que quis escolher estes homens para que fossem testemunhas da sua missão, das suas palavras, das suas obras e pudessem dar continuidade à sua missão mundo afora. Jesus não os chamou porque estava carente. Jesus não os chamou porque precisava de companhia, porque queria partilhar os seus pensamentos e travar um diálogo de igual para igual com os seus amigos. Tudo isso está presente, é claro, no chamado dos apóstolos e de todas as outras pessoas que eventualmente terminaram seguindo Jesus. Mas na prática, durante toda a sua vida, Jesus esteve intimamente só. Ninguém esteve ao seu lado. Ninguém compartilhou os seus pensamentos. Ninguém o ajudou em sua obra. O mesmo Senhor nos ensinou a dizer, diante de uma boa obra, somos servos inúteis. Fizemos apenas o que deveríamos ter feito. Fizemos apenas o que deveríamos fazer. O especial, o essencial desse grupo, melhor dizendo, é o chamado que parte de Deus. Deus os escolheu. Deus os chamou. E, por fim, os enviou. De onde vem o nome apóstolo, né? Aquele que é enviado. E aqui no sentido católico do termo, aquele que é enviado em missão para proclamar a boa nova do reino que foi primeiramente proclamada por nosso Senhor Jesus Cristo na força do Espírito Santo, enviado pelo Pai. O apóstolo entra, então, na missão trinitária, na missão da própria Trindade. Mas eu quero ressaltar todo esse aspecto de fragilidade dos apóstolos. Eles foram escolhidos por Cristo, o Senhor os chamou e o Senhor fez com que eles entrassem numa espécie de escola de formação. Os evangelhos não deixam para nós, assim, com tanta clareza, esse aspecto formativo dos apóstolos, embora esteja tudo lá. A partir do momento que eles começaram a seguir Jesus, eles nunca mais o deixaram. Eles vão abandoná-lo apenas lá no final, no momento da sua paixão, para depois voltarem a ele quando o virem ressuscitado e receberem o Espírito Santo em Pentecostes, que vai, de fato, dar o selo de garantia da eficácia da sua missão, e a igreja sai mundo afora, de fato, evangelizando. Mas a partir do momento em que eles começaram a segui-lo, eles nunca mais o deixaram. E o que é que nós vemos ao longo desses 3 anos da vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo, e desses 3 anos, portanto, da escola de formação dos apóstolos? Nós vemos que, ao lado de Jesus, essa formação não foi o tempo todo contínua, retilínea, avançando sempre, sempre, sempre. Não, eles apresentavam dúvidas, como São Pedro, que uma vez perguntou: Senhor, quantas vezes devemos perdoar ao irmão que pecar contra nós? Eles também ficaram muito perturbados com algumas mensagens do reino dos céus que o Senhor estava proclamando. Chegaram até a questionar Jesus
Senhor, se é assim, quem poderá se salvar? Nós deixamos tudo e te seguimos. O que é que nós vamos receber? Imaginem, né, gente, o drama de ter deixado toda a sua vida para trás para seguir um homem que era o Filho de Deus, é claro, mas ninguém via o Filho de Deus. O que os sentidos revelavam era um homem diferente, mas um homem. Então havia um drama aí, havia uma angústia, uma perturbação no coração deles e que é compreensível, inclusive. Além disso, ao longo desse processo de formação deles, eles pedem ao Senhor que os ensine o modo de se dirigirem a Deus em oração. Senhor, ensina-nos a rezar. E o Senhor ensina a eles o Pai Nosso e dá tantas outras recomendações a respeito da oração e da oração que precisa se tornar vida, a oração que precisa ser perseverante. O Senhor vai ensinando eles a rezar e o Senhor dá o próprio testemunho daquele que reza quando, inúmeras vezes, nós vemos o Senhor passar madrugadas inteiras em oração. E isso considerando que ele nem precisava fazer, né? Já que ele era o Filho de Deus, ele não precisava rezar. Mas ele fazia para dar esse testemunho e esse exemplo para que os apóstolos pudessem seguir. Em tantas outras vezes, os apóstolos, ao ouvirem as predições de perigos futuros, ficaram bastante incomodados, inquietos e se mostraram inquietos diante do Senhor. Se mostraram inquietos diante daqueles que representam a autoridade pública, de quem tem poder público e que parece que tem poder real sobre nós. E o Senhor os tranquiliza, dizendo: não tenhais medo, pequenino rebanho, não tenhais medo. Existem situações, inclusive, em que o Senhor os permite fracassar. Nessa escola de formação, em alguns momentos, eles não tiram nota boa na prova. Eles fracassam, eles reprovam, como quando eles tentam curar algumas pessoas, exorcizar outras, e nada acontece. E aí eles voltam para o Senhor e perguntam: por que é que não deu certo? E tem um caso paradigmático em que Jesus diz: existem demônios que só saem com oração e com jejum. O Senhor permite que eles enxerguem a sua fraqueza. Como quando também, no mar, no meio da tempestade, o Senhor está lá na barca, deitado, dormindo, e eles alvoroçados, excitados em extremo, dentro do barco, acordam Jesus e perguntam de modo desesperado: o Senhor não se importa que nós estejamos perecendo? O Senhor está aí dormindo e não se importa conosco? Ao longo dos evangelhos nós percebemos também que os apóstolos não medem muito bem aquilo que eles falam, nem aquilo que eles pedem. Como os filhos de Zebedeu que pedem para sentar um à direita e outro à esquerda de Jesus quando ele começar a reinar. Uma espécie de cargo político, né? Eles estão esperando uma espécie de cargo político, um primeiro-ministro, serem primeiro-ministro, um ministro da Casa Civil, sei lá. Alguém de importância, alguém de renome dentro do governo de Deus na terra, nesse reino que estava sendo proclamado. E em outras vezes eles são audaciosos, como Pedro, que disse que nunca abandonaria Jesus, que o seguiria até o fim. Ou como quando eles dizem que vão beber o cálice de Jesus, até o fim, o cálice que o Senhor os oferecer. Até o fim, eles não fazem a mínima ideia do que eles estão dizendo. Eles não fazem a mínima ideia da profundidade das coisas que estão em jogo aqui. E mesmo assim, eles estão encarregados de levar a paz em sua missão, embora sejam prevenidos de que serão rejeitados, de que deverão percorrer caminhos muito perigosos, de que vão bater a porta na cara deles, de que eles serão enviados como ovelhas no meio dos lobos. É muito curioso notar como esses grandes homens o tempo todo se mostram pequenos, limitados, mesquinhos. E nós precisamos enxergar isso, meus queridos. Nós precisamos ver esse aspecto de debilidade dos apóstolos, muito próprio da sua natureza humana, marcada pelo pecado original, como a nossa natureza humana.
Só 2 pessoas depois de Adão e Eva nasceram sem pecado original, Jesus e Maria. Todos os outros nasceram marcados pelo pecado, e por mais bonzinho que fossem, por mais bonzinhos que sejam, tem ali todos os problemas e todas as consequências dessa falta original em suas almas. Quando nós vemos as imagens esplendorosas, nobilíssimas dos apóstolos em igrejas portentosas, como a Basílica de São Pedro lá em Roma, a própria Igreja de São Paulo fora dos muros, um monumento ao apóstolo Paulo, aquilo enche a gente, né? A gente fica assim engrandecido por aquilo, impressionado com a grandeza daqueles monumentos, daqueles templos, daquelas colunas. E isso pode fazer com que a gente interprete erroneamente quem foram os apóstolos. Sim, eles foram esses grandes homens, mas não foram grandes homens porque nasceram grandes. E sim porque eles entraram na escola de Jesus, foram formados por Jesus, pacientemente formados por Jesus, tiveram que aprender com os próprios erros, tiveram que aprender a suportar os espinhos na carne, o joio misturado no meio do trigo, para então poder dar fruto no Espírito, a partir do momento em que Pentecostes acontece na vida deles. E mesmo assim, em todo o tempo, como eu disse, eles se mostram pequenos, limitados, mesquinhos. A tal ponto que, num dado momento, Jesus chega a perguntar para eles, né? Ainda não entendeis? Nem compreendeis? Tendes o coração endurecido? Tendes olhos e não vedes? Ouvidos e não ouvis? E quando Jesus fala a respeito da sua paixão, eles não entendem. São Lucas, inclusive, nos diz que eles não compreendiam a linguagem do Senhor, não sabiam do que ele estava falando. Prova disso é que quando chega o momento da paixão e acontece tudo aquilo que eles nem sequer imaginavam que poderia acontecer, embora o Senhor os estivesse prevenindo, isso é interessante de ser notado também, embora o Senhor estivesse prevenindo aos 12 de que a sua paixão iria acontecer e de que eles não deveriam se escandalizar, todos eles se escandalizam. O mundo responde de maneira agressiva à mensagem evangélica, como previsto por nosso Senhor Jesus Cristo, e tudo desaba para eles. Eles o abandonam e fogem. O triunfo dos apóstolos, os grandes apóstolos, maravilhosos apóstolos, os 12 escolhidos, abandonam o Senhor e fogem quando percebem que vai ficar ruim para eles também. Se eles permanecerem com Jesus, vai ficar ruim para eles também. E aqui é interessante notar como somente as mulheres permanecem, né? Ao longo dos evangelhos, nós temos sinais de que haviam mulheres também no grupo dos discípulos, dos seguidores de Jesus, nesse grupo itinerante, acompanhando ele por onde quer que ele fosse. E aqui, no momento da paixão, são elas que permanecem. Ali aos pés da cruz, são elas que permanecem. Com exceção de São João, obviamente, pela força de Nossa Senhora ali do seu lado, né? Mas Jesus não os enganou. Jesus não os enganou em nenhum momento. E ele, inclusive, chegou de prometer que quem perdesse a sua vida por causa dele, iria encontrá-la. Quem tivesse deixado tudo por causa dele, iria encontrar tudo de novo e até em dobro, e até multiplicado por muitas vezes mais. É o que ele promete. Tudo isso para ressaltar que os apóstolos não foram escolhidos por causa da sua grande personalidade. Eles foram escolhidos porque Deus quis e levou-os para essa escola de formação para só então, depois, serem enviados em missão, como nós vemos no Evangelho de hoje. E o que é que isso serve para a nossa vida, para a nossa reflexão pessoal? Eu não sei qual é a missão que o Senhor tem preparada para você. Eu não sei o que é que Ele vê a respeito da sua própria vida, o que é que Ele tem planejado para você. Mas eu sei que, com certeza, Ele não precisa que você seja
naturalmente capaz e adaptado para realizar a missão que ele escolheu. Porque quem vai dar os instrumentos, quem vai dar a força, quem vai dar a graça, quem vai dar a vida para a realização dessa missão é ele mesmo. Qual é a sua vocação? Qual é a sua missão? Qual é o seu apostolado? Lembre-se de que a vida disso tudo aí está em Cristo. E que nós precisamos, como os apóstolos e como os discípulos, entrar nessa escola de formação e pedir ao Senhor: ensina-nos, mostra-nos, conduze-nos. Todo aquele que quiser ser apóstolo, independentemente de Cristo, embora ache que esteja unido a Ele, proclamando a mensagem dele, mas não é humilde o suficiente para parar para ouvir o Senhor, escutar sua palavra, entender o que é que Ele está querendo dizer e ver tudo que o Senhor está falando no sentido mais amplo, mais geral, não somente aquilo que nos convém, né? Ser apóstolo para pregar somente aquilo que nos convém é muito fácil. A gente ganha até dinheiro em cima disso. Mas para ser um apóstolo verdadeiro, que fala de toda a palavra de Deus, isso não é fácil. E é necessário uma força nova, divina, o próprio Espírito Santo que vem em nós para nos vivificar desde dentro e formar esse apóstolo dentro de nós. Só assim nós sairemos em missão com eficácia. Mas não se preocupe não. O Senhor vai fazer questão de te provar como provou os 12 apóstolos também, como provou os discípulos também. Você vai fracassar, você vai errar, muitas coisas não darão certo, para que fique claro que quem está trabalhando aqui é Deus. Nós somos apenas o pincel que está sendo utilizado para pintar essa grande pintura. Como fala Santa Teresinha, né? Eu sou só um pincel. O Senhor é o artista e é Ele que está pintando. Se Ele quiser deixar o pincel de lado, Ele vai deixar. O que interessa é o artista e a pintura. Eu sou só um instrumento. Somos servos inúteis, não fizemos nada mais do que deveríamos ter feito. Então, coragem, meu irmão, coragem, minha irmã, e confiança nos desígnios de Deus. Esperança nas palavras de Deus. Ele quer nos formar como apóstolos, com toda certeza. E Ele quer nos enviar como apóstolos, com toda certeza. Mas antes disso, nós precisamos entrar na escola dele. E como os 12 apóstolos, iremos perceber ainda muitas falhas, muitas lacunas a serem preenchidas com a graça de Deus, não por nós mesmos, mas pelo Espírito Santo. Seja humilde e procure, de modo perseverante, o Senhor. Ele irá te formar na escola de formação que Ele mesmo está preparando para você. Que Deus o abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.